Meus queridos irmãos, celebramos hoje a solenidade da exaltação da Santa Cruz. Merece uma pequena explicação para poder entender a importância desse dia festivo diante do calendário da Igreja. Logo que Jesus subiu para o céu, os apóstolos, obedecendo a uma ordem específica do Mestre, foram para cá e para lá anunciando o Evangelho, plenamente lotados de tantas qualidades, repletos do Espírito Santo, formando inúmeras comunidades cristãs e encontrando tantos desafios que conseguiam sempre superar, mesmo sabendo que já no primeiro século estavam soprando as perseguições contra os cristãos. Os imperadores romanos achavam que matando os cristãos estariam sufocando esta religião, mas não sabiam que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas cristãs. O tempo passou até que no ano 313 houve o imperador Constantino, cuja mãe era cristã e hoje é santa, Santa Helena, que baixou um decreto dando aos cristãos a liberdade de manifestar o seu credo. E logo em seguida, alguns anos depois, outro imperador, Teodósio, baixou mais um decreto proclamando a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, teve uma brilhante ideia: ir até Jerusalém e fazer qualquer esforço para encontrar algo que pudesse testemunhar a paixão e a morte de Jesus. Como ponto de referência lá em Jerusalém, havia uma lei que dizia que uma pessoa, quando era condenada a morrer na cruz, não podia ser colocada na cruz dentro da cidade, mas fora dos muros. E foi exatamente fora dos muros da cidade de Jerusalém que Santa Helena mandou fazer escavações. E um dia, minha gente, qual foi a admiração? Porque foram encontradas as 3 cruzes, a de Jesus e também dos outros 2 ladrões, que nós chamamos assim, não temos o nome deles, mas que foram crucificados como Jesus. Foi encontrado também o letreiro, com escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. As cruzes, as 3 cruzes mostravam até os pregos. E aí a grande pergunta: como fizeram para identificar a cruz de Jesus? Temos documentos católicos e documentos também ortodoxos que falam do mesmo episódio. Na versão católica, o bispo de Jerusalém, após ter feito muita oração juntamente com o povo, mandou que trouxesse naquele lugar onde estavam as 3 cruzes uma pessoa doente. Trouxeram uma mulher em fase terminal, entre a vida e a morte. Encostaram no corpo daquela mulher, no primeiro madeiro, no segundo madeiro, e não aconteceu nada, mas de repente, tocando o terceiro madeiro, recuperou instantaneamente a saúde. Foi um sinal extraordinário que aquela era a cruz de Jesus. Na versão ortodoxa, fala-se de um morto. Trouxeram um morto, que também, quando foi colocado ao lado da cruz de Jesus, de repente voltou a viver. Gente, a cruz de Jesus foi encontrada, venerada desde os primeiros séculos da Igreja, e Santa Helena fez questão de trazer da cidade de Jerusalém até Roma, seja um bom pedaço da cruz, como também um prego das mãos de Jesus, alguns espinhos daquela coroa de espinho de Jesus.
fez questão, sobretudo, de trazer também digamos assim, um objeto que até hoje continua sendo muito venerado e frequentado, conhecendo a história de Jesus, que foi flagelado no porão da casa de Pôncio Pilatos, aquela escada que Jesus, completamente ensanguentado, tendo recebido centenas de golpes, ele foi apresentado ao povo por Pilatos, aquela escada de 28 degraus, encontra-se hoje em Roma e pode ser subida degrau por degrau, ficando sempre de joelhos. Olha, meus amigos, e a cada degrau é coberto por uma madeira, mas temos 3 ou 4 degraus com um espelho, com um vidro iluminado por dentro, dá de ver até hoje as manchas que Jesus deixou aí naquela escada, logo após de ser flagelado. A cruz, aparentemente, não desperta um sorriso nos lábios, vendo um homem Deus que morre devido às nossas faltas. Mas a cruz é um instrumento que Jesus escolheu e continua escolhendo na vida de cada um de nós para poder resgatar a nossa vida. Amar a cruz significa seguir 100% o estilo de vida que caracterizou a vida de Jesus. Um despojamento total, afetivo e efetivo. Tantas vezes Jesus disse: quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. E Jesus hoje nos dá uma grande força diante das cruzes da nossa vida. Tantas vezes sopram os ventos contrários. As coisas não vão conforme o nosso gosto. Chegamos até a chorar. Tantas vezes não sabemos por que estão acontecendo determinadas coisas. Olhemos para a cruz. A cruz nos dá uma grande força naquele instante, porque Jesus nos experimenta com o mesmo estilo de vida que Ele escolheu. A cruz nos pertence. A cruz faz parte do nosso dia a dia. Não falta este símbolo da cruz nas nossas casas, nos nossos objetos de devoção pessoal. Aproveito já para comunicar aos nossos amigos telespectadores que na hora da bênção de hoje darei uma bênção particular a todos os crucifixos, também nos crucifixos que estão nas vossas casas. Se os senhores pudessem ter nas mãos o crucifixo, daqui a uns 15, 20 minutos, poderá receber uma grande bênção no dia de hoje. Meus irmãos, olha aquela leitura de hoje, quando fala da serpente de bronze que Moisés colocou no alto do monte, enquanto atravessavam o deserto, e as pessoas que eram picadas pelas cobras, olhando para aquela serpente, ficavam curadas. Um paralelismo belíssimo com a cruz de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, ficamos curados. Jesus não nos deixa indiferentes, mexe até com a nossa consciência, nos estimula a fazer uma boa e santa confissão, nos estimula a deixar de lado os sentimentos, tantas vezes negativos, que estão dentro de nós. Nos estimula, sobretudo, a aceitar esta doação de nós mesmos para o bem dos nossos irmãos. Eis porque a cruz não pode faltar em nenhuma das nossas casas. Meus amigos, olhemos para Jesus na cruz e digamos a Ele: obrigado, porque o teu sacrifício me resgata, me salva e me deu tanta força para enfrentar o dia a dia da minha vida. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.